nosso X da questão é... Já vou mandar para você, Vicente Buscarini. Sim. A Laurita Ortega Amari foi a primeira prefeita do Brasil? É sempre muito gostoso conversar com a imprensa e poder trocar as informações, um pouco, principalmente falando em Dona Laurita Ortega Amari. Que nós sabemos, além do seu tempo. Na verdade, Márcio, existe uma série de escritas anteriores que diz que outras duas mulheres foram eleitas no Brasil. Uma parece que no Rio Grande do Norte, mas a essa época as mulheres não tinham direito a voto e não podiam também ser votadas. Não é? Mas em função de uma lei estadual, né, permitiu que a prefeita fosse eleita lá. Posteriormente tivemos uma outra, já acho que no ano de 1900 e eu até anotei aqui, no ano de 1900, a primeira foi em 1928, depois tivemos uma outra, em 1958, a Aldamira Guedes, ela foi eleita prefeita no município de uma cidade do Ceará, pelo menos esta é a história que tem. Mas para nós, tabonenses, é isso que eu acho mais importante da história, é a Dona Laurita ter sido a primeira mulher eleita na nossa cidade. Até porque tudo isso que aconteceu foi anterior à emancipação da nossa cidade. Todos sabem que a cidade foi emancipada em 1959, 19 de fevereiro de 59. A Dona Laurita participou da primeira eleição e não foi vitoriosa, né? Disputou, inclusive, na época, com o nosso ex-prefeito Nicola Vivilec, e na segundo mandato, a segunda eleição, ela foi eleita prefeita da cidade. O que nos deixa muito felizes, na verdade, é que Taboão teve a primeira mulher eleita como prefeito do estado de São Paulo. Segundo, que também poucas pessoas sabem, foi a Dona Laurita Amari, a primeira mulher eleita vereadora à Câmara de Taboão. Então é um marco, né, para a nossa cidade. E eu sempre digo, é uma honra poder falar, é muito prazeroso para mim falar sobre Dona Laurita, porque eu tive o privilégio de conhecê-la e conviver com ela há algum tempo. Buscarini, boa noite. Boa noite. Buscarini, estamos falando de Laurita Ortega Amari, que dá nome à medalha em homenagem às mulheres na Sim. Câmara Municipal de Taboão da Serra. Sim. Laurita, que foi eleita em 6 de outubro de 1963, teve 1.347 votos, Sim. no universo de pouco mais de 3.000 votos. Verdade. Né? E, como o senhor já disse, ela depois foi vereadora. Quais as características? Eu gostaria que o senhor falasse, o senhor conviveu, até porque a mãe do senhor também teve grande convivência com a Laurita. O que o senhor lembra de memórias, como que era a Laurita, a personalidade dela? Quais as características que compuseram o perfil da primeira prefeita mulher de Taboão da Serra? Bom, em primeiro lugar, a Laurita sempre foi um ser humano, podemos dizer assim, né, por fato de ser mulher, muito carinhosa. Ela tinha o prazer de ajudar as pessoas, né? O instinto da Dona Laurita era ajudar as pessoas menos favorecidas. Né? Tanto é que logo no seu primeiro mandato, ela criou o Serviço de Assistência Social, onde a minha mãe teve o privilégio de ser a primeira diretora desse serviço. Então, falando em pré-natal, fazendo enxovais, costurando, cesta básica, criando uma profissão, né, naquela época, costurar. E a minha mãe, ela também tinha, nesse sentido, toda uma visão com relação à assistência social, né? Então, a Laurita, além disso, dessa questão
humanitária, humana, né? Que ela gostava do povo. Isto é a marca da Laurita. Ela era uma pessoa que era ousada. Alguns exemplos. Naquela época, você imagina, em 1963, a prefeita subir num jipe e correr obra de calça comprida e bota. Quer dizer, para essa época, né, um país totalmente machista, né, como infelizmente ainda perdura, ela tinha no seu tempo essas ideias de ir para a rua, ela estava sempre presente nas comemorações, ela sempre foi um marco. E o outro lado importante da Laurita, ela foi uma mulher extremamente ousada na questão das amizades. Ela tinha um guardião chamado Adhemar de Barros, que foi o governador de São Paulo. Foi uma grande influência para que ela pudesse ser eleita, conseguir a eleição? Sim, o Adhemar de Barros foi um governador que também era muito próximo da população, as pessoas gostavam do jeito dele. E ela era muito próxima. Quando eu digo muito próximo, não era dizer, olha, marque uma audiência com o governador, como a gente faz hoje. Ela pegava o telefone na prefeitura e ligava para ele, ou da casa dela, porque a dona Laurita, só para esclarecer, a Laurita, ela morava ali na João Santos. Como ele era muito próximo da divisa, ela tinha uma linha telefônica. Então, ela conversava com o Adhemar, ligava para o gabinete e ele atendia. Olha aqui, Adhemar, eu preciso da sua ajuda. Ele mandava caminhões de alimentos. Naquela época nós tínhamos um programa que distribuía leite americano, que era do presidente Kennedy, né? E eram carretas, caminhões, a gente carreta na época, caminhões e mais caminhões de mantimento para ajudar a população. Fora isso, ela tinha todo um carinho, né? Você imagina uma mulher administrando uma cidade com tantos problemas e fazer o que ela fez. Hoje nós ouvimos aqui que ela foi a que implantou um cemitério. Sim, uma das obras. A outra obra foi a construção do prédio da prefeitura, né? Que é o prédio próprio, onde hoje a prefeitura continua lá. Aquele primeiro prédio construído ali, né? Que hoje é denominado Bloco C, ali era o gabinete da prefeitura toda ali. Mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Tanto para você ver como a história... Eu cheguei a frequentar aquele gabinete quando ela era prefeita. E tive o prazer e a satisfação de tomar posse nesse mesmo gabinete. Quem me passou o bastão, quem me fez a transição, né, quando eleito em 1982, que eu assumi em 83, foi o primeiro prefeito da cidade, Nicola Vivilec, que assumiu um período de 8 meses, quando o ex-prefeito Armando Andrade se candidatou a deputado federal, o vice-prefeito candidato a prefeito, e ele era o presidente da Câmara, e eu recebi a prefeitura naquele gabinete, aonde a Laurita despachou, aonde o Oswaldo Cesário despachou, o Aridal, Nicola Vivilec, o não, porque a prefeitura era ali na rua Getúlio Vargas, que poucas pessoas lembram. Aquela rua chamava Mário Marchetti. Ali era a sede da prefeitura e no andar de cima era o gabinete do prefeito. Bem no Largo do Taboão. O nosso atual Getúlio Vargas, né? Oscarini, 1963, mulher, né? Mulher prefeita. Fazendo uma comparação em 2023, que a mulher hoje em dia já é difícil, né? Hoje a mulher na política, no trabalho, já tem as dificuldades, ganha menos, né? Sim. A mulher já tem as dificuldades demais. Agora, você consegue nos dar como foi as dificuldades da Laurita Ortega Mari em 1963? Olha, as lembranças que eu tenho, porque eu era muito jovem, né? Porque eu tive o privilégio de conhecer a Laurita, acho que ela não era nem prefeita ainda, né? A minha mãe já tinha amizade, eu frequentava a casa dela na época, né? Enfim, o preconceito era muito grande, mas acho que uma coisa importante que a Laurita tinha, que um parceiro do lado dela, que era fenomenal, o seu Francisco Mário, né? Mais conhecido como Chico Mário, era a cabeça da administração. Ele, com as suas limitações, porque ele era cadeirante, né? Ele era o pensador e a Laurita era a executora. Ele que impulsionava
A Laurita, e nós lembramos de alguns momentos até, ela brava porque ela queria fazer determinadas coisas, ele falou, calma um pouco, não é momento, né? Porque ela sempre foi muito ousada. E o fato dessa dinâmica dela, né? Ela impôs respeito. Então ela era uma pessoa que aonde muito vaidosa, né? Todo mundo fala que ela estava sempre bem arrumada, bem maquiada e tal, mas era assim de um amor, né? As pessoas, ela beijava todo mundo, as pessoas aplaudiam onde ela passava, era uma coisa assim. E ela conseguiu quebrar todos esses preconceitos, né? Dentro da política. Um dos exemplos, só para ilustrar, o também ex-prefeito Aridal, ele era vereador nesta época. E a Câmara elegia o presidente, uma vez, todo ano, elegia um novo presidente. O Aridal foi eleito 5 vezes presidente da Câmara, né, com o apoio dela, com a liderança dela e a liderança do Chico. Era uma mulher fenomenal. O senhor falou do Francisco, era o marido dela, Francisco, né? Francisco Hector Pedro Mari, mais conhecido como Chico Mari, né? Que também foi vereador, viu? Sim. Ganharam a eleição foram vereadores no mesmo mandato, ela e ele. Como é que foi depois? Ela assumiu em 63 e em 1974 estourou a Revolução. Como é que ela... Olha, muito show de golpe de 64. Golpe de 64, né? Eu era bem jovem, né? Não conseguia avaliar, mas isso são histórias que meus pais contavam. Ela conseguiu, acredite, ela conseguiu fazer um governo exatamente no período cruel, né? Do golpe de 64, e ela foi até 1969. Poucas pessoas sabem também, o mandato dela foi acrescido em 1 ano e alguns prefeitos perderam 1 ano, porque as eleições municipais eram em datas aleatórias. Taboão tinha numa data, Itapecerica em outra, e assim, né? E depois, nesse período, foram unificados. E vou dar um exemplo, o meu amigo Guaçu Piteri, né, ex-prefeito de Osasco, primeiro prefeito, me parece, ele perdeu o mandato, ficou com 3 anos e ela com 5, para unificar. E ela conseguiu, com muita luta, implantar, por exemplo, como eu disse a vocês, o prédio da prefeitura, implantar o sistema telefônico, que era para nós, quando que foi um legado. O prédio existe até hoje. O prédio é exatamente onde nós temos a Biblioteca Municipal, ali em frente à Praça Nicola Vivilec, onde eu também tive, né, a alegria de inaugurar ali a primeira escola para crianças excepcionais, Amor Perfeito. Aquele prédio é um prédio construído na época da Laurita, e ali foi implantado o nosso serviço telefônico, que na época era um dos mais modernos que tinham no Brasil. Ele já era descagem direta, sem necessidade daqui para São Paulo, com auxílio de telefonista. Muito, muito ousado. Oscarini, a Laurita era uma política com visão social, tinha um olhar social. Sim. Por outro lado, ela chegou a ser chamada de mãe dos pobres, que foi considerado uma alcunha pejorativa. Ela foi injustiçada? Olha, dizer que é mãe dos pobres, não é? De que ela seria assistencialista? Pois é, a cidade era uma cidade pobre. E ela, com a visão, e até com as coisas, fora a questão da política, vocês sabem, ela veio do Jardim Europa para cá, tinha uma granja, né? A gente fala granja, na verdade era um matadouro, né? Vamos dizer. E ela separava aquela parte que antigamente não se usava, né, os miúdos, o pezinho da gana, e ela fazia os saquinhos e entregava para a população na porta da casa dela. Muitas pessoas conseguiam comer um pouco melhor porque ela dava isso. Então ela sempre fez esse trabalho de cesta básica, a preocupação com a criança. E já vê, a Laurita não tinha filhos, a Laurita não tinha herdeiros diretos, né? E ela tinha um amor pelas crianças, ela tinha um amor pela população, mas até porque Taboão era uma cidade de pessoas simples. Mas, por outro lado, ela tinha também, que é uma coisa importante,
privilégio em conseguir aliar os grandes empresários daqui da cidade. Citaram alguns casos, o dono da Simpal, depois, que a Simpal é uma das primeiras indústrias aqui, os donos de empresas de ônibus que eram poderosos, né? E ela vinha, o pessoal do Rotary Club, né? Que foi um clube de serviço que sempre ajudou o Taboão da Serra, e ela era sempre a pessoa que conseguia organizar isso tudo, atender a população mais carente, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, né? E pegava o empresário, pedia para que investisse, ajudasse, né? Eu lembro um fato, eu chegava no final do ano, o Rotary e outros empresários faziam cestas de natais assim, extremamente generosas, e a Laurita estava lá para entregar brinquedos para a criança, a primeira escola na cidade, ela é sempre uma mulher muito atuante em todas as áreas. Oscarito, como é que você imagina se a Laurita fosse prefeita hoje? Como é que seria o mandato dela hoje? Olha, muita gente ia ficar surpreso, porque ela não descansava, não era prefeita de gabinete não, né? Ela era prefeita que ia para a rua, queria ouvir a população, exigia que os secretários, até então eram diretores, né? Era prefeitura pequena, exigiam resultados para que ela pudesse. Ela fazia política exatamente na sua essência da palavra. Ela estava lá um período administrando, assinando, acontecendo, mas a situação, o gostoso da Laurita era ver a cidade se organizar, abrir ruas, loteamentos, né? Você imagina a ousadia de construir um prédio da prefeitura? Não é? Nós estamos naquele prédio desde que ela foi prefeita, em 1960, anos 60. Não é? Cada prefeito que passou lá deu uma ajeitada, melhorou, né? Arrumou, eu fiz um gabinete novo, que é o que tem lá hoje, e assim as coisas vão. E ela conseguiu fazer uma política de alto nível. Não existe na história da Laurita qualquer, pode dizer, a mãe dos pobres, mas não tem um risco de corrupção, não tem um risco de dizer, olha, não cumpriu com a palavra, quer dizer, é um governo de gente de braço. Entendeu? Oscarito, ainda falando sobre a história, sim. Então, só enfatizando, a Laurita assumiu em 1963, sim, né? E foi até 1969. 69. Muito bem. Na eleição, até recuperar um fato histórico, o candidato a vice era uma eleição separado, sim. Não é? Sim. O candidato da chapa da Laurita, o Bernardino Ferreira Torres, teve 841 votos e acabou não sendo eleito. Ele foi derrotado pelo José Domingos de Moraes Filho, que teve 1.064 votos. E vou fazer um complemento, tem um fato aqui que eu gostaria que o senhor ouvisse, né? Os outros candidatos a vice foram o João Clemente de Oliveira, que teve 267 votos. Eu vou pular esse candidato aqui a vice, vou para o outro, que é o Elias Schultz, de 116 votos. Agora eu vou voltar para o outro candidato, que foi Vicente Buscarini. Meu pai. O senhor conhece? Claro. Já ouviu falar? Meu papai. A história vem dessa época. Meu pai também foi candidato a prefeito na primeira eleição. Né? Meu pai sempre foi muito atuante na prefeitura, na política da cidade, participou da emancipação, né? Porque nós chegamos aqui em 56. É que a história da emancipação, e a gente tem o maior respeito pelaquela comissão de 7 pessoas, que foram as pessoas que cuidaram de toda a documentação, mas era um grupo de pessoas maiores, e dentro desse grupo estava o meu pai, porque eu cheguei aqui em 56, né? Com essa introdução eu quero fazer a seguinte pergunta. Sim. Então, a Laurita teve como vice um político que não era não era aliado dela, né? Era um adversário. Trazendo para os dias de hoje, o senhor também se tornou um adversário do atual prefeito, o Aprígio. Como é que ela lidou com essa situação de ter alguém como vice que era um adversário? E aí, se o senhor quiser fazer um paralelo
se há alguma semelhança com a situação de hoje, em que o senhor, em que o prefeito Aprígio rompeu com o senhor, Sim. sendo legitimamente vice-prefeito de Taboão da Serra. Na verdade é o seguinte, já as eleições da época previa isso, né? Que como o vice podia ser eleito de uma outra chapa, de uma outra coligação, sempre tinha aquela expectativa, olha, o vice vai ser oposição, né? O vice vai disputar a próxima eleição porque quer ser prefeito, era essa a história. Mas também temos relatos que, acabada a eleição, o vice-prefeito, e aí eu vou dizer um testemunho do seu José Domingos de Moraes, né? José Domingos de Moraes Filho, não é isso? Ok. Seu Zequinha. Tá. O seu Zequinha foi vice-prefeito do Armando Andrade. Morava em frente à minha casa, não é? Eu disputei a eleição, ganhei a eleição em 82, ele era o candidato a prefeito da máquina. Passado algum tempo, ele foi candidato a vereador na minha chapa. Então, naquela época, existia o respeito, né? Quem tem voto tem que ser respeitado. Então, o que eu sempre digo, a história da política, eu tenho como visão as pessoas tipo Laurita, Ortega Mari, seu Oswaldo Cesar de Oliveira, Armando Andrade, né? Que eu fui vereador enquanto prefeito, ficamos 20 anos, né? Então, eu sempre me espelhei nas pessoas do bem, das pessoas que olham a política com a grande responsabilidade. E tem gente que, infelizmente, ainda no dia de hoje, se espelham em Lampião, Rei do Cangaço, entendeu? Existe ainda essa política dos coronéis. Não é? Por isso que as pessoas não entendem que quando você é eleito junto, você fez um compromisso. O fato de o atual prefeito ter rompido comigo faz parte. Só que ele rompeu com o compromisso do povo, não comigo. E aqui eu dou alguns relatos, né, que acho que é bom até colocar aqui na situação. Cadê o céu, que era para ser, ou então ser construído lá, que ele disse que ia fazer ali na Arena Multiuso? Ali virou um inferno. Cadê a creche do vovô? Cadê as unidades de saúde que ele não consegue terminar? E eu quando fui eleito com ele, foi para ajudar. Não é? Isso acontecia no passado, só que as pessoas eram inteligentes, sentavam a uma mesa e encontravam as soluções. Lamentavelmente, nós temos ainda essa política de visão muito curta, né, que você é dono do mandato, mas isso não me incomoda. Vou dizer para você que não me incomoda, até porque eu posso dizer para vocês com toda a honestidade, para mim foi uma bênção ter saído do governo do atual prefeito. É um desastre. Então, eu estou hoje confortável. Eu só fico triste por não poder ter ajudado as pessoas que acreditaram. E todo mundo sabe, né? Que boa parte dos votos hoje do atual prefeito foram porque o Buscarini era o vice dele. Isso ele sabe e ouve todos os dias na rua. Não é? Agora, como ele se faz de surdo e cego, para ele está tudo bem. É essa a história. Então, diferente do Aprígio, Laurita Ortega Mari foi uma prefeita que não procurou se opor a ninguém. Sim. Em benefício da E não população. foi só ela, né? Outros prefeitos também passaram por esta. Depois, com as chapas unificadas, todos os vices, a maioria dos vices sempre participaram do governo. Só este governo, que é um desastre, não é? Que não quer, eu não quis a participação do vice-prefeito. O meu vice-prefeito, o meu primeiro mandato, o senhor Joaquim Ferreira, um homem extraordinário, 6 anos comigo, assumiu a prefeitura todas as vezes que eu viajava, tomava conta da regional, do Pirajussara, que na época era regional, cuidava nós tínhamos vaca mecânica, tínhamos padaria, e ele fazia todo esse meio de campo para a gente, estava na rua sempre. O meu segundo vice foi o Luiz Lune, não é? Está aí a história do Lune, foi vice-prefeito, foi deputado, o primeiro deputado eleito da cidade de Taboão da Serra. E hoje você vê, olha, o deputado eleito fez 29 mil votos. O Lune foi eleito em 1994 com 37 mil votos. Primeiro prefeito da Serra.
quase 37 mil votos por uma legenda que era o MDB. E depois voltou a ser vereador e ajudou na área da construção. Então é o seguinte, é muita burrice, é muita cabeça curta, visão estreita, achar que uma pessoa que ajudou a chegar, não é verdade, porque nós tivemos que segurar uma campanha, até porque quem fez a campanha no discurso foi eu. Vocês sabem disso, está aí a prova, né? Mas faz parte. Né? E eu fico feliz de estar participando com você, de falar de uma pessoa extremamente correta como a Laurita. E eu tenho ela como espelho, uma mulher que me carregou no colo, me beijava no dia do meu aniversário, me dava presentes e me recebia como o filho da Dona Zézia, não é? Com todo respeito, com todo carinho. Isso é ser um ser humano, não é? E não é pagar para ninguém falar bem. Nós estamos numa época que tudo se paga, você não tem nada espontâneo. E na época a Laurita era tudo espontâneo, era muito legal. Márcio, só fazer um registro, me permita? Eu quero lamentar que a Câmara Municipal, na entrega da medalha Laurita Ortega Mari, não tenha feito nenhuma referência, pelo que eu apurei, ao senhor, não tenha citado ao senhor, tenha citado o senhor presente nessa sessão, o senhor que é o vice-prefeito de Taboão da Serra. O meu lamento pela posição da Câmara e do prefeito e também dos vereadores por não ter citado Buscarini, vice-prefeito de Taboão da Serra. E aqui no X da Questão, eu gostaria de complementar que o espaço está aberto para que o senhor emita a sua opinião, ou como você vê tudo isso. Olha, para mim é tudo muito compreensivo. Eles não podem falar o meu nome em público, não é? Porque a administração não permite que isso aconteça. Eu cheguei aqui, tá lá, eu fui no começo, o cerimonial registrou a minha presença e fica dessa forma. Não é nem a primeira, nem a última, porque nós sabemos qual é o tratamento que a Câmara vem dando a mim. Mas eu não estou aqui por causa da Câmara, estou aqui para as pessoas que foram homenageadas. E muitas delas, né, que eu vi aqui, pessoas que entraram na prefeitura através do concurso público quando eu era prefeito, né, que faz tempo, né, Márcio, que não tem concurso público na cidade, né, não tem aumento de funcionário, não tem plano de carreira, né, então você encontra aquele funcionário que te dá um beijo, às vezes com medo que pode ter represália. É o que eu falo. O holofote está espelhado ainda na Rei do Cangaço, né? Enquanto a gente tiver essa mentalidade curta, né? Eu tenho aqui vereadores, né, que trabalharam comigo na prefeitura quando eu fui prefeito, né? Me cumprimentam, tal, mas não tem a liberdade de falar qualquer, e não me dão sequer o direito de vir. Mas é o seguinte, eu vim aqui para prestigiar e venho todas as vezes para prestigiar os munícipes. Até porque poucos dos que estão aqui lembram de Laurita. Você pode ver que todas as vezes que falam de homenagem, poucos falam da Laurita. Ninguém conhece a história. E eu também tenho o privilégio, está lá na minha galeria de medalhas, eu tenho uma medalha de Laurita Ortega Mari, aqui na Câmara Municipal, né? Agora, poucos tiveram o privilégio de conviver com a Laurita. O senhor me dá a oportunidade até de dizer que parece que apenas o vereador Anderson Nóbrega fez menção a Laurita Ortega Mari e as vereadoras Joyce Silva e Érica Franchini também citaram Laurita, dizendo que foi uma mulher à frente do seu tempo. Sim. E, Buscarini, eu queria fazer uma citação aqui, eu queria que o senhor comentasse. Sim. Abre aspas. Vocês estão de parabéns com este evento, principalmente por terem aprovado este projeto para a medalha 19 de fevereiro para ser só cedida para as mulheres. Fecha aspas. Essa foi uma declaração do prefeito Aprígio na sessão de entrega da medalha Laurita Ortega Mari no ano passado. Ou seja,
fazendo uma confusão entre a medalha 19 de fevereiro entregue no aniversário, por ocasião do aniversário do Taboão da Serra, e a medalha em homenagem às mulheres com menção a Laurita. Como que o senhor vê esse desconhecimento da principal autoridade do município de Taboão da Serra sobre a própria história do município? Você mesmo já respondeu, né? Ele não conhece a história da cidade. E eu vou um pouquinho mais além. Hoje ele cometeu aqui o maior desrespeito às pessoas que foram homenageadas. Sequer ele disse boa noite para essas pessoas, sequer disse parabéns a essas pessoas que foram homenageadas. Simplesmente ficou sentado na mesa. Ele não conhece a história da cidade. Ele não conhece as pessoas. E ele não se preocupa em se atualizar. Né? Ele tem uma assessoria muito ruim. Ele precisa sentar numa cadeirinha e aprender um pouco da cidade. A cidade não é só prédio. A cidade não é só a municipalização da BR, que é outro tiro no pé, porque nós sabemos o porquê que vai municipalizar, para priorizar a situação dele na cooperativa, não é? Um cara que... Facilitar o acesso aos prédios da... Claro. Poxa, isso está entre claro, outras coisas. Ele precisa regularizar a situação. Né? Se for atrás, você vai ver. Então, assim, é um desrespeito com a população. É um cidadão que não melhora na sua visão, é sempre rancoroso, né? Covarde, é muita covardia, né? Rancoroso. E para você ver, não conseguir saber, né? Vou distinguir o que é 19 de fevereiro com uma medalha Laurita Ortega Amari. Acho que ele nem sabe por que essas pessoas foram homenageadas. Eu queria reforçar que hoje na medalha Laurita Ortega Amari o prefeito não discursou. Tá? Ele não fez menção às homenageadas da cidade, à ex-prefeita da cidade, não fez. Ele se manteve no anonimato, sim, diante de um evento com a Câmara Municipal lotada, né? E ele não fez nenhuma menção sequer. Laurita, à cidade e aos homenageados. Porque ele ia passar vergonha. Quando você não sabe, você passa vergonha. Não é? O político tem que ter a grandeza de, quando sentar numa cadeira, saber porque é prefeito. Quando você senta numa cadeira do Legislativo e tem ministros administrando, a situação é um desrespeito com as pessoas que aqui estiveram. Mas é mais uma para a galeria das grandes gafes do prefeito Aprício. Buscarini, o senhor citou então a Laurita como prefeita de Taboão da Serra. Sim. E depois de ela deixar a chefia do Executivo Municipal, sim, foi vereadora. É. E nesse aspecto, nesse contexto, sim, o senhor estabeleceria alguma relação, alguma semelhança do perfil e da visão sobre a cidade entre Laurita Ortega Amari e Maria José Luizeto Buscarini? Olha, aí até covardia falar sobre isso. Né? Sem dúvida, a dona Laurita foi a grande professora da minha mãe. Né? Tanto é que a minha mãe foi a primeira diretora do Serviço Social que foi implantada. E posteriormente, né, que é uma coisa que poucas pessoas também conhecem, a Laurita terminou o mandato de prefeito e foi eleita vereadora. Né? Não me pergunte, porque eu não sei bem como era o sistema da época. E o seu filho Francisco Mari também, os dois foram eleitos. E eles, num determinado momento, se afastaram da Câmara Municipal, acho que por questões pessoais, de resolver a vida, estavam cansados, né? Foram 5 anos. A minha mãe teve o privilégio de substituí-la, ou melhor, ocupar a vaga que ela deixou, e fez um trabalho brilhante e sempre enaltecendo a dona Laurita, que, diga-se passagem, o prefeito era o Aridalco nessa época, né? E que já foi um governo mais diferenciado e tal. Mas o legado que a Laurita deixou, né, para minha mãe e para mim também, a minha porta de entrada, vamos dizer assim, né, foi dona Laurita Ortega Amari. Buscarini, só uma outra questão. Sim. Citamos a dona Zésa, sim, a mãe do senhor. Laurita Ortega Amari,
Dona Zésia, são mulheres que abriram caminho para as mulheres na política. Como é que o senhor vê essas duas pessoas, Laurita, né, em destaque, por ser, estamos tratando da medalha, como alguém que foi a pioneira para a participação das mulheres na política? Olha, eu acho que é uma coisa fantástica, né? Eu digo, ser mulher nesse país, na década de 60, tinha que ter muita coragem. Ainda mais, como dizem hoje, né? A mulher, ela é o que ela quer ser. Só que ela fazia isso nos anos 60. Tem que ter muita coragem. E isso também inspirou outras mulheres. E uma delas é minha mãe, que vinha nesse trabalho, não é? E também podemos aqui citar mais um nome, uma pessoa extremamente competente, a professora, diretora, sempre diretora Neide Gonçalves, que foi a diretora aqui do Inácio Maciel, né? Também vereadora da Câmara Municipal. Foram mulheres que foram abrindo caminhos para que hoje a Câmara Municipal, enfim, a Assembleia, tivemos até uma presidente, né? Abrindo esse caminho, temos governadoras, vice-governadoras, enfim, ela realmente foi uma pioneira nisso. E eu fico muito feliz de ter participado dessa história. As considerações finais, Márcio? O nosso tempo já infelizmente vai chegando ao fim. Se você não sabia quem foi Laurita Ortega Amari, e hoje uma das maiores autoridades no assunto, levamos para você, com José Vicente Buscarini, um pouquinho da história da ex-prefeita Laurita Ortega Amari. Vicente, muito obrigado pela sua presença, agradeço demais por você nos ter atendido aqui no X da Questão. Obrigado, Márcio, pela oportunidade, a vocês todos da imprensa, o Adilson, e estou sempre à disposição, viu, Adilson? É um prazer sempre poder falar da nossa história, da nossa cidade, né? E ainda mais eu que este ano, né, com a ajuda de Deus, vou completar 70 anos de idade, dos quais, basicamente, 67 anos aqui. Então é sempre muito prazeroso compartilhar com vocês esses momentos alegres da cidade, viu? E conte comigo, estarei sempre à disposição. Obrigado. E essa entrevista vai entrar para a história da cidade, né? Onde vocês quiserem saber sobre mais. A Laurita Ortega Amari, esperamos que uma pequena história já foi contada aqui. Muito obrigado. O X da Questão volta terça-feira que vem. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço.